Ao longo de muitas décadas, Warren Buffett repetiu um princípio simples, mas que a maioria das pessoas insiste em ignorar. Dinheiro não é complicado. Nós é que complicamos tudo. As pessoas vivem procurando atalhos mágicos, se desesperam quando vem uma queda no mercado, correm atrás de modinhas, entram em esquemas duvidosos, especulam como se estivessem jogando em um cassino e depois se surpreendem quando acabam no prejuízo. Mas a verdade, segundo ele demonstrou durante toda a sua vida, é que construir riqueza de forma real, sólida e duradoura é muito mais simples do que parece. Buffett sempre mostrou que a dificuldade não está no dinheiro, está no comportamento humano. As pessoas querem enriquecer rápido, mas ele enriqueceu devagar. As pessoas querem emoção, mas ele preferiu a previsibilidade. Enquanto muitos apostam, ele construiu patrimônio. Enquanto a maioria segue a manada, ele segue a lógica. E é exatamente isso que separa quem acumula riqueza de quem vive repetindo os mesmos erros financeiros geração após geração. O ponto central do ensinamento de Buffett é claro. A riqueza não nasce de pressa, impulsividade ou pânico. Nasce de disciplina, paciência e decisões simples repetidas por muito tempo. Essa é a lição. Simples, direta, mas ignorada pela maior parte das pessoas. Agora imagine o seguinte. Você está aí com $10.000 nas mãos. Talvez esse dinheiro tenha vindo do seu primeiro emprego. Talvez você tenha vendido algo, ou talvez você simplesmente tenha sido disciplinado bastante para economizar com esforço. Não importa de onde veio. Você está animado, talvez até um pouco ansioso, e a pergunta aparece: como eu invisto isso para transformar em algo realmente significativo? Esse é exatamente o tipo de dilema que Warren Buffett enfrentou quando era jovem. Antes da fama, antes dos bilhões, antes de ser uma referência mundial, quando ele ainda era apenas o garoto de Omaha, tentando transformar centavos em dólares. E é a partir dos princípios que ele usou naquela época, não dos bilhões de hoje, que vem a orientação mais valiosa. E a primeira lição é direta, mais profunda. O destino do seu dinheiro não importa tanto quanto os hábitos que você carrega, porque sem disciplina, sem método e sem um conjunto de comportamentos sólidos, até o melhor investimento do mundo pode fracassar. Por outro lado, com os hábitos certos, mesmo investimentos comuns podem se transformar em patrimônio ao longo do tempo. Esse é o ponto que quase ninguém quer ouvir. As pessoas procuram o ativo perfeito, quando deveriam estar procurando o comportamento perfeito. Pense no dinheiro como uma semente, uma única semente. Se você a consome imediatamente, ela desaparece, e com ela, qualquer chance de um futuro melhor. Se você a joga em solo raso, improdutivo, ela até pode brotar, mas não cria raízes fortes, não sobrevive às primeiras dificuldades. Mas quando você planta essa semente no lugar certo, com intenção e paciência, quando rega com constância, quando protege do impulso de arrancá-la antes da hora, um dia ela se torna uma árvore. E não uma árvore comum, mas uma árvore que dá frutos repetidamente, ano após ano. Estação após estação. É por isso que antes de pensar em retornos, antes de escolher ações, fundos ou qualquer estratégia milagrosa, existe um compromisso que você precisa fazer com você mesmo. Esses R$10.000 não são um prêmio para gastar, não são um luxo, não são um conforto momentâneo. Eles são a semente da sua liberdade financeira. E a regra é simples. Você só toca nessa semente para regá-la, nunca para comê-la. Quando Warren Buffett tinha apenas 11 anos e entregava jornais em Omaha, ele já havia descoberto um princípio que a maioria das pessoas só aprende tarde demais, e algumas nunca aprendem. Ele não economizava o que sobrava depois de gastar. Ele fazia o contrário, guardava primeiro, gastava depois. Essa simples inversão é uma das maiores responsáveis pela fortuna que ele construiu, e é exatamente aí onde a maioria erra. As pessoas gastam, gastam, gastam e esperam que algo sobre para investir. Mas a verdade é que quando você espera sobrar, nunca sobra. Buffett entendeu cedo que riqueza não começa com um grande salário, uma herança ou um investimento perfeito.
Ela começa com prioridade, com disciplina, com o decido de pagar a si mesmo antes de pagar qualquer outra coisa. Essa é a base antes de qualquer ação, fundo, negócio ou estratégia. Sem esse fundamento, nenhum investimento funciona. Agora vamos falar de forma prática. Brutalmente prática. Imagine que você está carregando uma dívida de cartão de crédito com juros de 20% ao ano. A pergunta é: devo começar investindo em ações? A resposta é simples e direta: absolutamente não. Warren Buffett sempre explicou isso de maneira impecável. Se você paga uma dívida de 20%, é como receber um retorno garantido de 20% sobre o seu dinheiro. Retornos garantidos desse nível praticamente não existem no mercado. Buffett passou décadas procurando investimentos excepcionais. E algo com 20% de retorno certo é raríssimo. É por isso que, se você está começando com os seus primeiros $10.000 e carrega dívidas com juros altos, a decisão mais inteligente e mais lucrativa é eliminá-las primeiro. Pense assim: dívida de juros altos é como um buraco no fundo do balde. Você pode encher o balde com toda a força do mundo, mas enquanto o buraco continuar aberto, o nível da água nunca sobe. Investir enquanto carrega dívidas pesadas é tentar correr com uma âncora presa ao pé. Pague essa âncora primeiro. Depois, você consegue correr de verdade. Depois que você finalmente sai das dívidas, o próximo passo não é investir, é se proteger. Esse é o ponto que quase ninguém fala, mas que diferencia as pessoas que enriquecem das que vivem apagando incêndios financeiros. A verdade é simples: a vida acontece. Empregos acabam sem aviso, carros quebram quando você menos espera, emergências médicas aparecem sem pedir permissão. E quando você não tem uma reserva de segurança, o que acontece? Você é obrigado a vender seus investimentos justamente no pior momento possível, quando o mercado está lá embaixo e você mais deveria estar comprando, não vendendo. Uma reserva financeira funciona como um paraquedas. Você espera nunca precisar dele, mas quando algo sai do controle, é ele que evita que você caia de cara no chão. Sem essa proteção, até os melhores investimentos se tornam vulneráveis. Com ela, você cria estabilidade para permitir que sua riqueza cresça sem interrupções. Depois de quitar suas dívidas e garantir estabilidade, vem um passo fundamental que quase todo iniciante ignora: separar parte desse dinheiro e protegê-lo. Pegue uma fração desses R$10.000, algo entre R$2.000 e R$3.000, e coloque em um lugar seguro, simples e totalmente acessível. Conta poupança, fundo de emergência de renda fixa, fundo de mercado monetário, qualquer instrumento que permita resgate imediato. Esse não é o dinheiro que vai multiplicar sua riqueza. É o dinheiro que impede sua vida de desmoronar quando algo sai do controle. Pense nisso como o alicerce de uma casa. Ele não aparece nas fotos, não chama atenção, não tem brilho. Mas sem ele, não importa quão bonita seja a construção, o primeiro tremor derruba tudo. A reserva de emergência é exatamente isso: a base silenciosa que mantém toda a sua estratégia financeira de pé. Agora chegamos à parte que realmente empolga: o momento em que você faz o dinheiro trabalhar por você. Se você acompanhou toda a lógica até aqui, já sabe qual é uma das recomendações mais consistentes do Warren Buffett para o investidor comum: um fundo de índice S&P 500 de baixo custo. E por que isso faz tanto sentido? Porque quando você investe nele, automaticamente se torna dono de uma fração das melhores empresas dos Estados Unidos, companhias lideradas por pessoas brilhantes, disciplinadas e determinadas a melhorar produtos, serviços e processos todos os dias. E aqui está o detalhe que torna esse tipo de investimento genial: você não precisa prever o futuro, não precisa adivinhar qual empresa vai explodir, nem qual vai falhar. O próprio índice faz o trabalho duro para você. Empresas ruins saem naturalmente, empresas boas crescem dentro do índice. As campeãs puxam sua rentabilidade para cima. Tudo isso acontece em segundo plano, sem que você precise mover um único dedo. E existe algo ainda mais poderoso: se você simplesmente colocar dinheiro em um fundo S&P 500 e deixar o tempo fazer o que ele sempre faz, é muito provável que você supere a maior parte das pessoas que tentam escolher ações, prever ciclos ou ganhar do mercado. Não é emocionante, não é glamuroso, mas é efetivo, simples e historicamente
extremamente lucrativo. Seu papel? Apenas isso: segurar firme, deixar o tempo trabalhar a seu favor e não sabotar o próprio crescimento. Então, se você está começando com $10.000 ou qualquer outro valor, ajuste para a sua realidade. Depois de quitar suas dívidas caras e montar sua reserva de emergência, a maior parte do valor restante deve ir para um fundo de índice S&P 500 de baixo custo. Simples assim, sem complicar, sem tentar adivinhar a próxima grande ação, sem correr atrás de modinhas financeiras. Coloque o dinheiro lá e então faça algo que a maioria das pessoas nunca consegue fazer. Não toque, não mexa. Não fuce. Deixe o tempo, os juros compostos e o crescimento das grandes empresas fazerem o trabalho pesado. É aqui que muita gente falha. Elas pulam de investimento em investimento, achando que precisam fazer algo o tempo todo. Mas a verdadeira construção de patrimônio não depende de ação constante, depende de paciência constante. Se você tem os hábitos certos, a disciplina certa e uma estratégia simples como essa, seus primeiros $10.000 podem se transformar no alicerce de algo muito maior. Deixe-me ilustrar de forma ainda mais clara. Imagine pegar esses mesmos $10.000 e colocá-los para trabalhar em um investimento diversificado, que historicamente entregou algo em torno de 10% ao ano ao longo de muitas décadas. Não todos os anos, não de forma garantida, mas como uma média do desempenho de um mercado inteiro composto por centenas de empresas. Agora observe o que acontece com o tempo. Se essa taxa média se mantiver, em 10 anos, aqueles $10.000 podem se transformar em algo próximo de $26.000. Em 20 anos, esse número cresce para aproximadamente $67.000. Em 30 anos, ultrapassa a marca de $170.000. E perceba algo impressionante. Você não adicionou mais nenhum centavo durante todo esse período. Nada. Zero. É simplesmente o efeito matemático do tempo combinado com rendimentos acumulados. Isso é o que chamamos de capitalização. Um processo silencioso, gradual, quase invisível no início, mas que se torna extraordinariamente poderoso com o passar dos anos. Seu dinheiro gera um pequeno retorno. Esse retorno gera outro, que depois gera outro, até que de repente, aquilo que parecia crescer milímetro por milímetro começa a ganhar velocidade, como uma bola de neve rolando ladeira abaixo, ficando maior, mais pesada e aumentando a força com cada volta. Eu fiz essa bola de neve começar a rolar cedo na minha vida, e isso literalmente redefiniu meu futuro financeiro. Mas existe uma verdade que muitas pessoas ignoram. Nunca é tarde demais para começar a sua própria bola de neve, desde que você dê tempo para que ela cresça. Mesmo começando com $10.000, o efeito da capitalização pode construir algo que surpreenda qualquer pessoa que tenha paciência, disciplina e visão de longo prazo. Não é sorte, não é mágica, é apenas a matemática trabalhando incansavelmente a seu favor, ano após ano. Agora, alguns de vocês provavelmente estão pensando, mas eu não quero simplesmente investir no mercado inteiro, eu quero escolher ações vencedoras, como os grandes investidores fizeram um dia. Deixe-me contar uma história que marcou minha vida e que eu só entendi de verdade muitos anos depois. Quando eu tinha 11 anos, juntei cada centavo que consegui economizar entregando jornais e comprei minhas primeiras 3 ações de uma empresa chamada City Service Preferred. Eu achava que estava entrando em um clube secreto, que tinha descoberto algum tipo de fórmula especial. Eu era só um garoto, mas me sentia um gênio em Wall Street. Só que logo depois da compra, a ação caiu. E como qualquer pessoa sem experiência, especialmente uma criança, eu entrei em pânico. Eu assistia ao preço despencando centavo por centavo, como se estivesse perdendo o pouco que eu tinha juntado com tanto esforço. Quando a ação finalmente subiu um pouquinho, eu vendi. Saí com um lucro quase simbólico. Senti alívio por alguns minutos, até que semanas depois, vi as ações dispararem, subirem muito além do ponto em que eu tinha vendido. Foi como levar um tapa da realidade. E esse episódio tão simples me ensinou 2 lições que mudaram tudo. Primeiro, o pânico é o inimigo número 1 de qualquer investidor. Segundo, vender cedo demais pode custar caro, muito caro. Essa experiência ficou gravada em mim.
mim, porque mostrou que investir não é sobre adivinhar o próximo movimento, mas sobre ter controle emocional, paciência e a capacidade de aguentar as tempestades sem abandonar o barco no pior momento possível. Se você quiser separar uma pequena parte dos seus $10.000 para escolher ações individuais, tudo bem, desde que trate isso como um pequeno laboratório de aprendizado, não como o núcleo da sua estratégia. E para fazer isso de forma responsável, vale seguir alguns princípios simples que investidores lendários sempre repetiram ao longo da vida. Primeiro, invista apenas no que você realmente entende. Se você não consegue explicar para um amigo, em poucas frases, como aquela empresa ganha dinheiro, de onde vem o lucro e por que os clientes continuam comprando dela, então você não está investindo. Você está apostando. Os grandes investidores sempre fugiram de negócios que não conseguiam compreender em profundidade. Segundo, procure empresas que tenham um fosso competitivo. Esse é um conceito frequentemente associado ao Warren Buffett. Um fosso é uma vantagem real e duradoura que impede a concorrência de copiar o negócio. Pode ser uma marca tão forte que o consumidor não troca por nada, uma tecnologia protegida por patentes, custos tão baixos que os rivais não conseguem acompanhar, ou até uma rede de distribuição impossível de replicar. Sem um fosso, qualquer lucro extraordinário desaparece rápido demais. Terceiro, não pague caro demais pelo que você está comprando. Mesmo um ótimo negócio pode ser um péssimo investimento se você pagar um preço absurdo. É por isso que existe o conceito de margem de segurança. Comprar ações apenas quando estão abaixo ou, no mínimo, compatíveis com o valor real do negócio. Isso cria uma proteção natural caso você esteja errado nas suas estimativas. E, por fim, pense como um proprietário, não como alguém que está apenas clicando em botões. Antes de comprar uma ação, faça a si mesmo uma pergunta simples. Se o mercado fechasse amanhã e só abrisse de novo daqui a 10 anos, eu estaria tranquilo sendo dono dessa empresa? Se a resposta for não, é melhor seguir em frente. Os melhores investimentos são aqueles que você conseguiria segurar por anos, com confiança, sem precisar olhar o preço todos os dias. E aqui vai a verdade direta. Se você não conseguir seguir essas regras, entender o negócio, reconhecer vantagens competitivas, respeitar uma margem de segurança e pensar como um dono, então não complique sua vida. Não tente escolher ações individuais só porque parece mais emocionante ou porque alguém na internet disse que dá mais retorno. A maioria das pessoas não precisa disso. Na verdade, a maioria das pessoas se sai melhor simplesmente ficando com um fundo de índice. Por quê? Porque um bom fundo de índice já faz automaticamente o que tantos investidores passam a vida tentando fazer. Ele remove as empresas fracas e deixa apenas as vencedoras. Ele acompanha a economia inteira, não depende do seu humor, do seu conhecimento técnico ou de tentar adivinhar o futuro. Para quase todo mundo, essa é a estratégia que traz mais paz, mais consistência e melhores resultados no longo prazo. Não tem glamour, não tem adrenalina, mas tem algo muito mais valioso. Funciona. Agora, existe algo que muitas pessoas simplesmente ignoram quando falam sobre investimento. E, ironicamente, é uma das lições mais poderosas de todas. Às vezes, o investimento mais valioso que você pode fazer não está no mercado financeiro, nem em ações, nem em imóveis. Ele está em você mesmo. E isso não é um clichê motivacional, é uma verdade financeira. Pense assim, qualquer habilidade que você desenvolve, qualquer conhecimento que você adquire, qualquer barreira interna que você supera, tudo isso acompanha você para o resto da vida. Um bom investimento pode te render retorno por alguns anos, mas o investimento em você pode gerar retorno por décadas. Para ilustrar isso, existe uma história famosa da vida do Warren Buffett que vale ouro, não porque você precise copiá-lo, mas porque ela mostra um princípio universal. Quando ele era jovem, ele tinha um medo profundo de falar em público. Não era apenas timidez, era algo que realmente o travava. Sua voz falhava, suas mãos tremiam e cada apresentação parecia uma batalha. Ele percebeu que se não enfrentasse aquilo, estaria limitando o seu próprio potencial. Então tomou uma decisão: investir num curso de comunicação e oratória. Era o curso de Dale Carnegie. Caro para o orçamento dele na época. Ele poderia ter pensado, esse dinheiro daria para comprar ações, mas escolheu investir numa habilidade essencial. E essa escolha moldou completamente a trajetória dele. A confiança construída naquele treinamento não apenas mudou sua capacidade de se comunicar, mudou sua carreira, seus negócios, seus relacionamentos
seu impacto no mundo. Foi um investimento que continuou pagando dividendos pessoais e profissionais por toda a sua vida. E aqui está a mensagem para você. Antes de procurar o investimento perfeito, pergunte-se se você já investiu o suficiente na pessoa que vai tomar essas decisões, porque o mercado pode subir ou descer, uma ação pode ganhar ou perder valor, mas conhecimento, disciplina, confiança e habilidades, esses rendimentos nunca se desvalorizam. Então, entenda isto. Se usar parte desses $10.000 para adquirir uma habilidade nova, uma certificação que abra portas ou um curso que aumente o seu valor no mercado, isso não é um gasto, é um investimento estratégico. Muitas vezes, o investimento em você gera retornos que nenhum ativo financeiro consegue igualar. Pense no impacto real disso. Uma nova habilidade pode aumentar sua renda para o resto da vida. Uma certificação pode colocá-lo num cargo melhor, dar acesso a oportunidades que antes estavam fora do seu alcance. Um curso certo pode multiplicar sua produtividade, melhorar sua comunicação, torná-lo mais competitivo. E você levará esse retorno para cada emprego, cada negócio e cada decisão futura. Enquanto uma ação pode subir ou cair amanhã, o conhecimento que você adquire nunca desaparece. Ele se acumula, ele cresce, ele te acompanha e, ao longo de décadas, o valor disso supera facilmente qualquer taxa de retorno que o mercado possa oferecer. Por isso, antes de pensar apenas em multiplicar o seu dinheiro, reflita sobre como multiplicar você. A verdade é que, muitas vezes, um investimento que realmente muda a vida não está na bolsa de valores, mas no seu próprio desenvolvimento. E já que estamos falando de investir em si mesmo, deixe-me pedir algo simples e que ajuda muito esse canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Se esse vídeo trouxe valor para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Esses 2 gestos são pequenos, mas têm um efeito enorme. Eles mostram para o algoritmo e para mim que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo direto, claro e realmente útil para quem quer construir riqueza com inteligência. Então, se você acredita que esse tipo de conhecimento pode ajudar mais pessoas, clique em curtir e inscreva-se agora. É rápido, gratuito e faz toda a diferença para que essa comunidade continue crescendo. Agora, vamos continuar o vídeo falando de algo que quase ninguém comenta, mas que separa quem cresce financeiramente de quem fica preso no mesmo lugar. As armadilhas clássicas que surgem quando alguém dá os primeiros passos no mundo dos investimentos. E a primeira delas é uma das mais perigosas: negociar demais. Muita gente acredita que quanto mais movimenta, mais ativa é a sua estratégia, mais esperta ela está sendo. Mas a realidade é bem diferente. Cada compra e cada venda tem um custo, seja explícito, como taxas, ou invisível, como spread, impostos, ou até o risco de tomar decisões precipitadas. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Quanto mais você tenta adivinhar para onde o mercado vai, maior é a chance de errar. E cada erro corrói uma parte desse capital precioso que você está tentando construir. Mover dinheiro demais no começo é como ficar cavando buracos na areia. Parece que você está fazendo algo, mas no fim das contas, a maré vem e leva tudo. A pessoa olha para os R$10.000 e pensa: preciso fazer algo, preciso agir. Mas nem sempre agir é a melhor ação. Em vez disso, você deve construir uma mentalidade de paciência, de visão de longo prazo, de entender que riqueza não nasce de movimentos frenéticos e sim de decisões inteligentes mantidas por tempo suficiente para que elas trabalhem para você. Quando você negocia demais, você não está investindo, está apenas se movimentando. E movimento não é sinônimo de progresso. Outra armadilha extremamente comum e que já custou fortunas a muita gente é perseguir dicas quentes. Você provavelmente já viveu isso. Alguém chega animado, com brilho nos olhos, dizendo que descobriu uma ação que vai explodir. Pode ser o barbeiro, o vizinho, o colega do trabalho, ou até aquele parente que fala como se tivesse informações secretas de Wall Street. Mas aqui está a regra simples. Se essa dica já chegou até você, ela não é mais uma oportunidade, é um risco. Quando uma ação se torna assunto de conversa casual, significa que o preço provavelmente já correu demais. A empolgação já subiu, o mercado já reagiu, e na maioria dos casos, quem está comprando naquele momento é justamente quem vai ficar segurando o prejuízo quando o hype passar. Seguir dicas quentes é como chegar a uma festa quando as luzes já acenderam e o DJ está guardando os equipamentos.
investimentos. A música já tocou, o melhor já passou e você fica com a conta. Investir não é sobre correr atrás do que está bombando, é sobre entender o que você está comprando, por que está comprando e qual lógica sustenta aquela decisão. Quando você se deixa levar por boatos, rumores e promessas de retorno rápido, você entrega sua disciplina e sua estratégia nas mãos de pessoas que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo. A regra é simples, direta e salva muito dinheiro. Se você ouviu a dica de alguém que não estudou profundamente aquela empresa, já é tarde demais. Um dos erros mais perigosos e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados é aceitar pagar taxas altas nos seus investimentos. À primeira vista, uma taxa de administração de 1% ao ano parece insignificante. É fácil pensar, é só 1%, isso não vai fazer diferença. Mas aqui está o que quase ninguém entende. Taxas pequenas se tornam gigantes ao longo do tempo porque elas atacam justamente o seu maior aliado, a capitalização. Imagine isso. Você tem 2 investimentos. Ambos rendem exatamente a mesma taxa bruta. A única diferença é que um cobra 1% ao ano e o outro cobra 0,05%. No primeiro ano, a diferença parece relevante. Depois de 5 anos, ainda parece pequena, mas ao longo de 20, 30, 40 anos, aquela taxa começa a funcionar como cupim em uma estrutura de madeira. Você não vê o estrago acontecendo, mas quando percebe, metade da força já foi embora. E aqui está o dado que choca muita gente. Uma taxa de apenas 1% ao ano pode consumir até metade do que você teria acumulado ao longo de uma vida inteira investindo. Não porque o 1% é grande, mas porque o efeito cumulativo é devastador. Pense nas taxas como alguém pegando um pedacinho do seu dinheiro todos os dias, silenciosamente, enquanto você dorme. Um pouco hoje, um pouco amanhã, e quando você finalmente olha para o valor final, percebe que cresceu muito menos do que deveria. Por isso, quando o objetivo é construir riqueza de longo prazo, pagar taxas desnecessárias é como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você até consegue chegar ao final, mas vai demorar muito mais e com muito mais esforço do que precisava. O investidor que evita taxas abusivas não é mão de vaca. Ele é inteligente. Ele entende que cada centavo economizado em taxas é um centavo a mais trabalhando para ele, não contra ele. Entre todos os erros que as pessoas cometem com seus primeiros 10 mil reais, existe um que supera todos os outros em destruição de riqueza: vender em pânico. E a verdade é simples, o mercado vai cair. Não pode cair, não talvez caia, ele vai cair. Sempre caiu, em todos os países, em todas as épocas, em todos os ciclos econômicos. Mas aqui está o ponto crucial. Todas as quedas que já aconteceram na história foram seguidas de recuperações. Algumas rápidas, algumas lentas, algumas dolorosas, mas elas sempre vieram. O problema é que quando os preços caem, a emoção assume o volante. A mente começa a inventar histórias assustadoras. E se tudo zerar? E se nunca voltar? E se eu perder tudo, se não vender agora? E é exatamente nesse momento, quando o medo fala mais alto, que milhares de pessoas cometem o erro fatal: vender na pior hora possível. Pense nisso. Se você investir durante 20 anos e vender em pânico em 2 ou 3 quedas, pode destruir literalmente décadas de crescimento, porque você sai quando está barato e, na maioria das vezes, só volta quando já está caro de novo. É como pular de um barco durante uma tempestade e tentar voltar só quando o mar estiver calmo. Quem faz isso raramente chega ao destino. A recuperação nunca avisa quando vai começar. Ela não manda um e-mail, não acende uma voz vermelha, não consulta você antecipadamente. Ela simplesmente acontece, silenciosa, inesperada, muitas vezes no exato momento em que a maioria já desistiu. E é por isso que vender em pânico é tão destrutivo, porque você perde justamente os dias que mais importam. Muitas vezes, alguns poucos dias de alta representam o lucro de um ano inteiro. Perder esses dias significa perder o propósito de investir. Lembre-se, o mercado recompensa quem aguenta firme, não quem aperta o botão vender no auge do medo. Seu futuro financeiro não é construído nas épocas de euforia, mas na sua capacidade de permanecer firme durante as tempestades. Usar alavancagem. Evitar esse erro é crucial. Pegar dinheiro emprestado para investir transforma algo já arriscado em uma roleta russa financeira. Acontece com muita gente. O mercado cai um pouco, a dívida permanece e, de repente, o estrago é gigantesco. A alavancagem pode destruir anos de progresso em semanas. Se há uma regra que você nunca deve quebrar, é essa: não invista com dinheiro emprestado. Seus primeiros 10 mil dólares são sagrados. Não são apenas números na tela, são o alicerce da sua liberdade financeira. Trate esse dinheiro como algo precioso. Proteja-o de riscos desnecessários. Alimente esse capital com constância e disciplina. Dê tempo para que ele cresça. Esses primeiros 10 mil reais podem ser pequenos hoje, mas são a semente
mente de tudo que você pode construir amanhã, pensando em décadas, não em dias. Essa talvez seja uma das lições mais valiosas que eu posso te entregar. A maioria das pessoas olha para o mercado como quem olha para uma roleta. O que vai subir amanhã? O que vai cair hoje? Mas riqueza de verdade não nasce dessa ansiedade. Ela nasce de visão de longo prazo. Pessoalmente, eu não compro uma ação sequer se não estiver completamente confortável em mantê-la por 10 anos. Não porque eu sei o que vai acontecer amanhã, mas porque amanhã simplesmente não importa. O que realmente me interessa é o que esse negócio será capaz de gerar ao longo do tempo: crescimento, lucros, consistência. No curto prazo, o mercado se comporta como uma máquina de votação, cheio de emoções, modismos e exageros. Balança para todos os lados, reage a boatos, entra em pânico com manchetes. Mas no longo prazo, ele se transforma em uma máquina de pesar, onde o que realmente importa é o valor, a qualidade e a capacidade da empresa de se manter relevante. Os preços podem enlouquecer hoje, mas o valor real, sempre vence. Então treine sua mente para olhar para frente, para muitos anos à frente. Pare de tentar prever a próxima semana. Comece a analisar quem você quer ser nos próximos 10, 20, 30 anos. É assim que você transforma R$10.000 em algo muito maior, com paciência, visão e a capacidade de ignorar o barulho. Até agora, lançamos as bases. Falamos sobre hábitos sólidos, proteção financeira, fundos de índice, efeito da capitalização e até mesmo sobre algo que muita gente esquece: investir em si mesmo. Tudo isso forma o alicerce. É o terreno firme onde qualquer pessoa que quer enriquecer de verdade precisa começar. Mas ainda não terminamos, porque entender o básico é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando você sabe como usar esses primeiros R$10.000 como uma ferramenta, não apenas para ganhar mais dinheiro, mas para ganhar controle, previsibilidade e liberdade. Na próxima parte, vamos aprofundar de verdade. Vou te mostrar como estruturar um portfólio que combina segurança com crescimento, como blindar suas emoções para não cometer erros que destroem anos de progresso e, principalmente, como construir um plano de vida que faça esses primeiros R$10.000 trabalharem por você e não o contrário. Porque no fim das contas, lembre-se, não se trata apenas de dinheiro, se trata de construir liberdade, escolhas, tranquilidade e um caminho que te leva para a vida que você realmente quer viver. Prepare-se, a próxima parte é onde tudo se encaixa. Quando paramos, eu disse algo importante: investir seus primeiros R$10.000 não é apenas sobre números em uma conta, não é só sobre gráficos, porcentagens ou retornos anuais, é sobre liberdade. A liberdade de escolher onde trabalhar, como viver, quando descansar e para onde sua vida está indo. É sobre construir uma base tão sólida que ninguém, nenhum chefe, nenhuma crise, nenhum governo possa tirar de você. E agora, vamos mais fundo. Nesta próxima etapa, não vou apenas mostrar onde colocar o dinheiro. Isso, sinceramente, é a parte simples. Vou mostrar como pensar sobre o seu patrimônio, porque a mentalidade é o que separa quem constrói riqueza de quem apenas tenta. Vou mostrar como protegê-lo, porque acumular é uma coisa, manter é outra completamente diferente. E, principalmente, vou te mostrar como continuar multiplicando esse valor ao longo das décadas, passo a passo, de um jeito que seja realista para qualquer pessoa, mesmo começando pequeno. Se você veio até aqui, é porque não quer uma fórmula mágica, você quer um plano. E é isso que vamos construir agora. Prepare-se. Daqui em diante, cada minuto desse vídeo vai moldar como você enxerga dinheiro para o resto da vida, construindo o seu portfólio do jeito Buffett. Depois que você já fez o que muita gente nunca faz, pagou suas dívidas, montou sua reserva de emergência e colocou seu dinheiro para trabalhar num fundo de índice, você finalmente está no jogo. Esses 3 passos já colocam você à frente da maior parte das pessoas, mas surge a grande pergunta: e agora? O que vem depois? É aqui que começamos a transformar um simples começo em uma verdadeira estratégia de longo prazo. A partir desse ponto, você deixa de ser apenas alguém que investe e começa a pensar como um construtor de patrimônio. Seu portfólio não é mais apenas um amontoado de números. Ele vira uma estrutura, um plano, quase como uma casa que você está erguendo tijolo por tijolo. Cada escolha feita com propósito. E agora que a fundação está sólida, você pode começar a expandir com segurança, a escolher onde diversificar, como distribuir riscos, como equilibrar simplicidade
estabilidade com crescimento e quando adicionar novas peças que realmente façam sentido na sua vida. A partir daqui, você não está apenas investindo dinheiro, você está projetando o seu futuro. Vamos continuar. Bem, eu gosto de pensar em um portfólio como penso em uma fazenda. Imagine que você acabou de comprar uma fazenda. Você não acordaria todas as manhãs correndo para ver quanto vale cada hectare no mercado. Isso seria insano e completamente inútil. O que realmente importaria? Você estaria atento ao solo, à qualidade das sementes, à saúde do gado, ao equilíbrio entre o que você planta e o que você colhe. Porque uma fazenda não é um cassino, é um organismo vivo. Ela cresce com cuidado, com paciência e com decisões inteligentes feitas ao longo do tempo. Um portfólio funciona exatamente da mesma maneira. Você não precisa acompanhar o preço dos seus investimentos todo santo dia. Isso não faz sua colheita crescer mais rápido. O que importa é se você tem ativos de qualidade, uma estratégia que sustente o crescimento por anos e a mistura certa entre segurança e retorno. E aqui está a parte que muita gente complica. Não precisa ser difícil. Aliás, quanto mais simples você mantiver, melhor. Uma boa fazenda funciona com fundamentos sólidos e um bom portfólio também. Plante bem, cuide do solo, tenha paciência e a colheita virá no tempo certo. Para alguém começando com $10.000, eu pensaria da seguinte forma: coloque 70% a 80% em um fundo de índice amplo, como o SP500. Pense nessa parte como as colheitas principais da sua fazenda. Milho, trigo, soja. Nada disso cresce de forma explosiva da noite para o dia, mas cresce sempre, ano após ano, estação após estação, mesmo com tempestades no caminho. Essas colheitas estáveis são o coração da sua propriedade financeira. Elas não precisam de atenção diária, não exigem grandes riscos e não dependem de apostas mirabolantes. Elas apenas fazem o que sempre fizeram. Crescem, se multiplicam e sustentam o resto da fazenda. Com essa base sólida, você cria um solo fértil para todo o resto do seu portfólio. É aqui que mora a segurança, a previsibilidade e o crescimento constante que constrói riqueza de verdade ao longo do tempo. Agora, reserve 10% a 20% para fundos de índices internacionais. Pense nessa parte como plantar algumas árvores frutíferas de outros climas. Você pode ter uma fazenda maravilhosa, mas nem todas as frutas crescem no mesmo solo. Algumas culturas só prosperam sob o sol europeu, outras florescem no ritmo acelerado da Ásia, e ignorar isso seria como limitar a variedade da sua própria colheita. Diversificar internacionalmente é reconhecer uma verdade simples: o mundo é grande demais para concentrar toda a sua aposta em um único país. Ao espalhar parte do seu dinheiro lá fora, você se beneficia dos avanços, inovações e crescimentos que acontecem além das nossas fronteiras. Essas árvores de outros climas adicionam sabor, equilíbrio e resiliência ao seu portfólio. Quando uma região enfrenta tempestades, outra pode estar em plena primavera, e isso mantém sua fazenda financeira saudável, vasta e produtiva por décadas. E se você estiver com aquela vontade de escolher ações individuais, aquela curiosidade natural de testar o jogo, então separe no máximo 5% para isso. Pense nesse pequeno pedaço do seu dinheiro como sua sala de aula particular. É aqui que você observa, experimenta, testa hipóteses, entende como as empresas funcionam, aprende a lidar com emoções como medo e ganância e sim, talvez cometa alguns erros no caminho, mas isso faz parte do aprendizado. E aqui está o ponto mais importante: ao manter esse espaço pequeno, nenhum erro será grande o suficiente para comprometer seu futuro financeiro. Você tem a liberdade de aprender, sem o risco de se queimar. É como praticar dirigindo num estacionamento vazio. Antes de pegar uma estrada movimentada, você ganha experiência sem colocar tudo em risco. Essa pequena parcela é para aprendizado, não para enriquecer rápido. E com o tempo, o conhecimento que você ganha aqui pode valer muito mais do que qualquer
retorno imediato. Agora, reserve entre 5% e 10% em dinheiro ou em investimentos de curto prazo. Considere isso como sua pólvora seca, o recurso que mantém você preparado para o inesperado. Esse pequeno colchão oferece duas vantagens poderosas. Primeiro, ele lhe dá flexibilidade caso apareça uma oportunidade rara, aquele momento em que um excelente ativo fica temporariamente barato e poucas pessoas têm caixa disponível para aproveitar. Segundo, ele protege você quando a vida resolve testar sua resistência. Uma despesa urgente, uma conta inesperada, um período de incerteza, ter essa reserva separada significa que você não precisa desmontar seu portfólio, vender investimentos no pior momento ou agir movido pelo pânico. É a parte do plano que garante que você sempre jogue no ataque, mesmo que o mercado ou a vida tente colocar você na defesa. Essa é a função da sua pólvora seca: manter você preparado, tranquilo e sempre pronto para agir de forma inteligente. Agora, como julgar um negócio? Agora, imagine que você queira usar uma pequena parte desses $10.000 para investir em ações individuais. A pergunta é: como escolher sabiamente? Não se trata de seguir dicas de vizinhos, modismos do mercado ou o quente do momento. É sobre entender o negócio por trás da ação. Aqui está o teste que eu recomendo. Antes de colocar 1 centavo, pergunte-se: você realmente entende como essa empresa ganha dinheiro? Se não consegue explicar de forma simples, é um sinal de alerta. Ela possui uma vantagem real sobre a concorrência? Empresas com barreiras sólidas ou fossos econômicos são aquelas que conseguem manter concorrentes afastados e crescer de forma consistente. O preço que você pagaria é justo? Nunca pague mais do que o negócio vale. Uma margem de segurança protege seu investimento de surpresas ruins. Você se sentiria confortável em mantê-la por 10 anos, independentemente das oscilações do mercado? Se a resposta for não, talvez não valha a pena. Seguindo esses princípios, você transforma a escolha de ações num processo racional, longe de palpites e emoções passageiras. É assim que você transforma pequenas oportunidades em grandes resultados ao longo do tempo. Pense a longo prazo, antes de comprar. Agora, imagine uma situação extrema. O mercado de ações ficará fechado pelos próximos 10 anos, mesmo sem poder vender. Você ainda gostaria de possuir essa empresa? Se a resposta for não, então é um sinal claro de que você não deve comprá-la. O objetivo não é apostar na valorização rápida ou seguir modismos. É investir em negócios que você confia e acredita que prosperarão independentemente das circunstâncias externas. Essa é a diferença entre investir de forma estratégica e simplesmente apostar por impulso. Ao adotar essa mentalidade, você garante que cada dólar investido trabalhe de maneira sólida, constante e confiável para o seu futuro. Avalie a durabilidade do negócio. Pergunte a si mesmo: esta empresa vende algo que as pessoas ainda precisarão daqui a 10 anos? Se a resposta for sim, você está olhando para um negócio que tem potencial de crescimento sustentável. Se a resposta for não, cuidado. Produtos e serviços que desaparecem com o tempo não são aliados confiáveis para construir riqueza de longo prazo. Investir não é sobre emoções ou tendências passageiras, é sobre escolher empresas que permanecerão relevantes e indispensáveis, mesmo décadas à frente. Essa é a chave para transformar cada centavo investido em um ativo que gera resultados consistentes e duradouros. Verifique a vantagem competitiva. Pergunte a si mesmo: esta empresa tem um fosso, uma vantagem real que mantém os concorrentes afastados? Negócios com esse tipo de proteção conseguem manter lucros e crescer com consistência, mesmo quando o mercado ou a concorrência aperta. Sem essa barreira, qualquer vantagem que a empresa tenha hoje pode desaparecer amanhã e seu investimento ficará vulnerável. Portanto, antes de colocar seu dinheiro em qualquer ação, garanta que ela tenha um escudo natural, algo que a torne difícil de ser superada. Isso é o que separa os investimentos comuns dos que realmente constroem riqueza ao longo do tempo.
Confie na gestão. Pergunte a si mesmo: esta empresa é administrada por pessoas em quem posso confiar? Mesmo o melhor negócio pode se perder nas mãos erradas. Gestores competentes e éticos tomam decisões que protegem e fazem crescer o valor da empresa, enquanto líderes descuidados podem destruir anos de progresso rapidamente. Portanto, ao escolher uma ação, não olhe apenas para os números. Observe quem está no comando, como pensam e se tem histórico de agir no melhor interesse dos acionistas. Um bom gestor é tão valioso quanto o próprio negócio. E talvez o mais crucial de tudo, você está comprando esse negócio a um preço justo ou está pagando demais? Mesmo a melhor empresa do mundo pode se tornar um mau investimento se você pagar mais do que ela realmente vale. Investir não é sobre emoção, é sobre lógica e paciência. Espere pelo momento certo, respeite o valor do negócio e lembre-se, uma margem de segurança protege você de erros e surpresas do mercado. Comprar caro é como plantar sementes em solo rochoso. Você até pode tentar, mas as chances de crescer são pequenas. Comprar certo aumenta suas chances de sucesso e faz seu dinheiro trabalhar para você de maneira sólida, constante e confiável. Exemplos de negócios sólidos. Pegue a Coca-Cola como exemplo. Pessoas ao redor do mundo a consomem há mais de 100 anos e provavelmente continuarão a beber. A marca é forte, reconhecida, confiável. O fosso competitivo é profundo. Dificilmente algum concorrente consegue roubar sua fatia de mercado. Esse é o tipo de negócio que vale a pena possuir a longo prazo. Mas se você não consegue encontrar algo assim, não force a barra. Volte ao seu fundo de índice. Às vezes, a decisão mais inteligente é simplesmente não fazer nada, respeitar o mercado e proteger seu capital. A paciência e a disciplina são armas poderosas no mundo dos investimentos. As emoções que arruinam investidores. Agora, vamos falar sobre algo mais perigoso do que escolher um mau negócio: suas próprias emoções. Medo e ganância são inimigos silenciosos que destroem mais investidores do que qualquer crise econômica poderia. Quando o mercado cai, o medo faz você vender exatamente na hora errada. Quando ele sobe, a ganância faz você comprar no topo, acreditando que tudo continuará subindo para sempre. Controlar suas emoções é tão importante quanto escolher bons investimentos. Aprender a manter a calma, agir com disciplina e seguir seu plano de longo prazo é o que separa investidores bem-sucedidos da maioria que acaba perdendo dinheiro. Seu objetivo não é ganhar rápido, mas construir riqueza sólida e duradoura, independentemente dos altos e baixos do mercado. Aqui está o que realmente acontece com muitos investidores. O mercado sobe, os preços das ações sobem e as pessoas olham ao redor e veem seus vizinhos lucrando. Um sentimento de ganância se instala. Elas compram por impulso, acreditando que o crescimento continuará para sempre. Então, inevitavelmente, o mercado cai. O medo toma conta. Vender no fundo parece a única saída. Esse ciclo de ganância no topo e medo no fundo se repete inúmeras vezes. E no final, essas pessoas se perguntam: por que nunca consigo construir riqueza? A lição aqui é clara: não deixe que suas emoções ditem suas decisões financeiras. Investir é sobre paciência, disciplina e foco no longo prazo. Quem consegue controlar esse ciclo tem o poder de transformar seu dinheiro em riqueza verdadeira, controlando suas emoções no mercado. Se você quer que seus $10.000 cresçam de verdade, é essencial aprender a controlar suas emoções. Aqui está a abordagem que eu sigo. Eu imagino que o mercado esteja ali para me servir, não para me ensinar lições dolorosas. Pense nele como um homem oferecendo para comprar minha fazenda todos os dias. Alguns dias, ele oferece muito pouco. Outros dias, ele oferece muito. Eu não preciso aceitar cada oferta que ele me faz. Posso simplesmente esperar, observar e agir apenas quando a oferta faz sentido para mim. O mesmo vale para o mercado de ações. Ele está à sua disposição, pronto para oportunidades, mas não precisa ditar suas decisões. Quem entende isso consegue investir com calma, paciência e disciplina, os ingredientes essenciais para construir riqueza duradoura. Paciência é sua maior arma. A verdade sobre construir riqueza é simples. Não é o talento extraordinário que faz você rico, é a paciência. Grande parte do meu patrimônio só começou a explodir depois dos 50 anos. Não porque eu tenha me tornado mais esperto de repente, mas porque minha bola de neve financeira vinha rolando há décadas. O que significa? Cada decisão consistente,
cada investimento bem pensado, cada hábito saudável de dinheiro acumulado com o tempo, tudo isso se soma. A paciência permite que seus $10.000 iniciais cresçam de maneira exponencial, transformando pequenas sementes em um futuro financeiramente seguro e impressionante. O tempo é seu aliado. Se você investiu seus primeiros $10.000 e ainda não viu eles dobrar da noite para o dia, não se preocupe. Não é assim que a capitalização funciona. O verdadeiro poder aparece anos depois, quando você deixa seu dinheiro crescer de forma constante, sem interferir. Pense em uma árvore. Você não a planta esperando sombra amanhã, mas com cuidado e paciência, em 20 anos, ela fornecerá abrigo para você, seus filhos e, quem sabe, até seus netos. O mesmo vale para o dinheiro. O tempo é seu aliado mais poderoso. Cada pequeno passo consistente hoje cria uma base sólida para um futuro de liberdade financeira. O poder da educação e da leitura. Aqui está um segredo pouco falado. Seu melhor investimento pode estar nos livros. Quando jovem, eu mergulhei em todos os livros sobre investimentos que consegui encontrar na Biblioteca Pública de Omaha. Li biografias de grandes investidores, relatórios financeiros, jornais econômicos, qualquer coisa que me ajudasse a entender como os negócios realmente funcionam. E essa prática não parou. Mesmo hoje, a maior parte do meu tempo é dedicada à leitura e ao aprendizado. Por quê? Porque conhecimento se capitaliza da mesma forma que o dinheiro. Cada lição que você aprende e aplica pode render resultados incríveis ao longo de anos, fortalecendo sua capacidade de tomar decisões inteligentes e construir riqueza duradoura. Leia para crescer. Se você realmente quer transformar seus primeiros $10.000 em algo muito maior, há uma coisa que não pode ignorar: leitura. Leia sobre empresas, indústrias, história e comportamento humano. Cada livro, artigo ou estudo que você absorve se torna uma ferramenta poderosa na sua jornada financeira. Quanto mais você aprende, menos provável é que cometa erros caros e mais preparado estará para tomar decisões inteligentes. Investir em conhecimento é, de longe, uma das formas mais seguras e poderosas de garantir que seu dinheiro cresça com inteligência e paciência. Simplicidade sempre vence. Muitas pessoas acreditam que ficar rico exige estratégias complexas, fundos de hedge sofisticados, derivativos complicados, negociações exóticas. Mas a verdade é simples. Complexidade é inimiga dos bons resultados. O melhor conselho que posso dar é direto: compre bons negócios ou invista em um fundo de índice amplo, mantenha-os por muito tempo e ignore o ruído ao redor. Não parece empolgante, não é chamativo, mas funciona. Com paciência, essa abordagem simples supera quase todos que acreditam ser mais espertos ou mais rápidos. Investir não precisa ser uma emoção constante ou um jogo de adrenalina. Investir é sobre construir riqueza real e duradoura. E a simplicidade é o caminho mais seguro para chegar lá. Construindo liberdade, não apenas dinheiro. Agora, vamos falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual tudo isso importa. Não se trata apenas de ver números crescendo em uma conta bancária. Trata-se de liberdade. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele compra tempo, oferece opções e traz paz de espírito. Quando você investe seus primeiros $10.000 com inteligência, você não está apenas aumentando dólares, você está criando uma base para viver a vida em seus próprios termos. Isso significa não se preocupar com cada conta que chega, ter liberdade para aproveitar oportunidades quando elas surgem e até mesmo ter recursos para ajudar os outros e fazer a diferença. Essa é a verdadeira recompensa de aprender a investir cedo. Não é apenas dinheiro, é liberdade real, segurança e poder de escolha para a sua vida. Comece hoje e seja paciente. Como já mencionei várias vezes, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. Mas sabe qual é o segundo melhor momento? Hoje. Não espere, não adie. Comece agora. Seja paciente. Deixe sua bola de neve financeira começar a rolar, crescendo lentamente, mas com
com força crescente ao longo do tempo. E nunca se esqueça, não arrisque o que você já tem e precisa, pelo que você ainda não tem e não precisa. Proteja sua base, cuide do seu capital e permita que o crescimento aconteça de forma sólida e constante. Este é o caminho para transformar seus primeiros $10.000 em liberdade financeira duradoura. Comece a construir sua liberdade. Agora é hora de agir. Não espere mais. Não adie seus sonhos. Cada passo que você dá com sabedoria, cada decisão inteligente com seu dinheiro é uma pedra colocada na fundação da sua liberdade financeira. Vá em frente e comece a construir sua liberdade hoje. Não é apenas sobre riqueza, é sobre ter escolhas, paz de espírito e a capacidade de viver a vida nos seus próprios termos. Faça com que cada dólar conte e deixe sua bola de neve começar a rolar.